Sejam bem-vindos, alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim e estarei mediando a aula da professora Luíse. O tema da aula hoje é a Primeira Guerra Mundial. Professora Luíse, como vai? Olá, tudo bem? Oi, Janaína, eu estou bem. E eu espero que vocês, alunos da terceira série, também estejam bem, em casa, guardadinhos e prontos para a nossa aula de hoje. Só para retomar rapidamente, a última aula que nós tivemos, gravada nos estúdios do Centro de Mídias, foi dando os antecedentes aí da Primeira Guerra Mundial. E lá no final ficou uma atividadezinha complementar. Se você fez essa atividade complementar, está na hora de você pegar o seu caderno para a gente pegar o gancho e seguir em frente com a nossa aula de hoje, tá? Se você não conseguiu realizar a atividade, também não tem problema, porque nós vamos retomar aquele tema da atividade final da aula passada nesta aula, tá bom? Antes da gente seguir em frente, vamos colocar na tela quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, olha só, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar as relações de poder e conflitos de interesses entre as nações que implicam na ascensão de ideologias, disputas econômicas, políticas e guerras. Apresentar as características do conflito e seus impactos e consequências políticas, sociais e econômicas aos países que participaram direta ou indiretamente. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo que está envolvida na aula de hoje é essa que vai aparecer na tela agora, no próximo slide. Olha só, estabelecer as relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo, o papel da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas, né? Então, falando em desumanização do inimigo, falando em novas tecnologias de guerra, de enfrentamento, de combate, a gente já vai começar a nossa aula com uma interação. Lembra que eu falei que vocês iam dar uma retomadinha no exercício da aula anterior? Então, a hora é agora. Então, olha aí na tela para vocês a proposta da nossa primeira interação. Então, olha só, vocês lembram dessa imagem? Né? Ela fez parte da aula anterior, na atividade complementar. O que vocês estão vendo nessa imagem? Né? Então, tentem retomar aí que ambiente é esse que esses soldados estão. Daqui a um minuto, a gente volta com a professora Janaína, né, dando a devolutiva de vocês aí no chat. Beleza? Até já, gente! Voltamos, agradecemos a interação de todos e vamos lá. Pelo jeito, todos fizeram aqui a atividade complementar da aula anterior, professora Luíse. Ah, que bom. A professora Ana Lúcia, ela diz que ela contribui na aula dizendo que são trincheiras muito típicas da Primeira Guerra Mundial. A Daiane, Letícia, Danilo acham que são trincheiras. Ana Carolina, ela está vendo os soldados. O Gustavo, o Juan, acha que são guerras nas trincheiras. Na realidade, assim, a maioria dos alunos que estão interagindo estão dizendo que são trincheiras. Exatamente. Então, vocês estão de parabéns. Agradeço a contribuição da professora Lúcia aqui no nosso chat. Muito obrigada. E é isso mesmo, gente. São as trincheiras, tá? Não que as trincheiras não existissem antes da Primeira Guerra Mundial, mas foi na Primeira Guerra que ela foi largamente utilizada pelas tropas, né? Era uma forma deles marcarem o território e também de proteger a vida do inimigo. Então, vamos dar uma olhada, a vida do soldado, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no próximo slide, um conflito novo, né? Olha só, a Primeira Guerra Mundial representou mudanças nas formas de enfrentamento e combate entre tropas. Uma técnica de combate que foi largamente utilizada, como eu disse, foram as trincheiras, que nada mais são do que buracos profundos onde os soldados se aglomeravam, se alojando, né, durante o fogo cruzado, mas também servia de acampamento, estoque de suprimentos, enfermaria, etc. As condições nas trincheiras eram tão insalubres que elas próprias representavam risco aos soldados, que passavam frio,
fome, enfrentavam alagamentos com os corpos dos companheiros, doenças, ratos, etc. Então, era ser um cenário infernal das trincheiras. Você já está ali de olho, né, na movimentação do inimigo, né? A trincheira é uma forma de marcar posição, como eu comentei com vocês, né? Então, se você está ali aquele limite para trás, é o território que você conquistou, e o objetivo é avançar. Então, com fogo cruzado, né? Ao final, se as tropas inimigas tiverem mais baixas, isso significa que você avança. Então, você vai cavar uma trincheira um pouco mais adiante. Então, a cada quilômetro de conquista de uma tropa na Primeira Guerra Mundial, que eles teriam que cavar uma nova trincheira, custava a vida, às vezes, de milhares, né, de soldados ali. Soldados que morriam por conta, né, do próprio combate em si, né, pelos tiros, pelas bombas, e também aqueles que morriam na própria condição das trincheiras, né? Então, imagina, é um buraco. Choveu, alagou tudo. O cara, às vezes, estava com água até o peito, né? Aí vem boiando suprimentos, vem boiando ali na água ratos, né? As enfermarias com os espaços onde ficavam os doentes, os feridos, eram ali próximas. O local onde eles colocavam os corpos dos companheiros mortos também. Então, o risco era muito grande de todos os lados, certo? Outra característica aí da Primeira Guerra Mundial é o desenvolvimento da indústria bélica, tá? Como nós já comentamos também na aula passada. Então, olha o arsenal bélico aí, né? As metralhadoras foram desenvolvidas de um modo mais parecido com o que a gente tem hoje nesse momento. Então, a gente tem o exemplo da metralhadora Vickers, de 1912, né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Lembrando também que nós tivemos lá o contexto da paz armada. Então, o período ali, os primeiros anos do século XX, foram as potências europeias, né, produzindo armas como se não houvesse amanhã. Não eram armas que eles já conheciam só, eram desenvolvendo novos armamentos que tivessem um potencial de destruição maior. Então, a metralhadora, a gente sabe que por minuto faz vários disparos, né? Não é uma coisa de disparo único, né? Que a cada disparo você tem, às vezes, que recarregar a arma, como eram em alguns armamentos anteriores. E voltando lá na imagem, a gente também tem o lança-chamas, né? Então, olha só, o lança-chamas foi inventado aí no começo do século XX, 1900, né? Parece que é água, mas não é fogo que eles estão jogando aí, né? Nessa construção, tá? Essa imagem, na verdade, ela até é do período da Segunda Guerra Mundial. Essa data aí está marcando, o 1901 está marcando a data em que esse tipo de armamento foi lançado, tá? E ele foi largamente utilizado depois em outros conflitos, como a própria Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, nos anos 1960, ou seja, foram tecnologias que vieram para ficar, assim como o porta-aviões, guerra, os tanques, né? Também muito utilizados nesse momento aí. Beleza? Vamos prosseguir. Próximo slide, por gentileza. Então, olha só, para a gente retomar, né? Olha os times, né? Quem participou da Primeira Guerra Mundial, afinal de contas. Vamos retomar o fato de que essas alianças, a Tríplice Aliança e a Entente, a princípio, eram alianças defensivas. Ninguém estava admitindo a possibilidade de guerra. Então, antes da Primeira Guerra começar, esses dois times aí já estavam formados, tá? A Tríplice Aliança, representada pelas chamadas potências centrais, né, que é o centro ali do continente europeu, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E, do outro lado, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, tá? A gente já viu como é que foi o estopim da Primeira Guerra lá na outra aula, né? Envolveu muito diretamente o Império Austro-Húngaro, depois a Rússia, e ficou aquela coisa meio da quinta série, né? Mexeu com meu amigo, mexeu comigo, um foi declarando a guerra contra o outro, e o conflito se estabelece dessa forma, tá? Uma outra novidade aí em relação ao desenrolar do conflito é a questão dos movimentos. Então, a primeira fase da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foi a chamada Guerra de Movimentos. Então, as tropas iam marchando e ocupando, não necessariamente tinham conflitos armados, né?
E aí, à medida que eles iam conquistando territórios, né, eles iam cavando ali a trincheira, né, para quando começasse o conflito armado de verdade, eles já estarem a postos, tá? Então, a primeira etapa dessa guerra de movimentos, os alemães avançam e os franceses retrocedem, ou seja, os franceses começam a ser acuados, né, e o território francês é ocupado, em parte, pela Alemanha, né? Até retomando um contexto aí da Guerra Franco-Prussiana, que teve aí no comecinho, né, no finalzinho do século XIX, e a Alemanha estava ali querendo conquistar o resto da França inteira. Então, a França foi o primeiro alvo dos alemães, tá? Voltando lá nos movimentos, 1914 na tela, né? O avanço dos alemães, né, acaba fazendo com que eles fiquem presos, né? Porque a França poderia avançar contra eles, só que atrás estavam vindo os russos. Então os alemães ficaram meio que presos ali, né? Então essa guerra dos movimentos nem sempre é uma vantagem. Se você não tiver um plano de movimentação estratégico, pode ser que uma outra força inimiga te acue, você fique encurralado em um determinado momento ali. E quando existe esse momento, tipo agora, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, o que vai acontecer? Conflito armado. Aí, né, o tiro, porrada e bomba começa a acontecer de verdade, tá? Vamos para o próximo slide? Olha aí. Então, depois que as tropas já estão devidamente posicionadas, né, que não tem mais para onde correr, agora né, bateu, apanhar, começa a guerra de trincheiras, que são os ataques armados mesmo, né? A Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, vejam vocês, cavam 640 quilômetros de trincheiras, é uma coisa absurda, tá? Vai da fronteira da Suíça até lá em cima, é uma coisa muito louca, muito grande mesmo, né? E, claro, cada quilômetro conquistado vai deixando uma legião de mortos para trás, tá? Na frente oriental, porque a guerra teve duas frentes, o combate que está rolando ali na Europa é a chamada frente ocidental, e tem a frente oriental, né? Na frente oriental, os alemães estavam obtendo vitórias contra os russos, mas enfrentavam resistência dos japoneses e também na África. Vamos lembrar que o Guilherme II queria ocupar o máximo de territórios possível. Da vontade dele, o Império Alemão corresponderia a todo o planeta Terra, se fosse preciso. Então, eles foram se espalhando em várias frentes. Inclusive, essa característica da frente oriental e ocidental, a gente percebe depois, novamente, na Segunda Guerra Mundial. Então, voltando lá na Guerra de Trincheiras, né? A Itália retira o apoio às potências centrais e vai para o lado da Tríplice Entente, juntamente com Grécia e Romênia. É importante deixar claro, gente, que a Itália mudou de lado, né, por uma questão de interesse, né? A Itália e a Alemanha entraram juntas na Primeira Guerra Mundial justamente porque as duas, né, os dois países estavam recém-chegados no mundo, vamos dizer assim, né? Os dois tinham acabado de se unificar, tá? Então, a Alemanha, quando se unifica, começa uma política imperialista, e a Itália, né, se reconhecendo como uma parceira ali que tem esse elemento em comum, que é a recém-unificação, né, vai lá e ingressa do lado da Alemanha. Mas, né, a Tríplice Entente vai lá na Itália e fala assim, veja bem, querida, tem uns territórios que, se você quiser, a gente consegue para você, que tal vir para o nosso lado? Então, alguns territórios ali europeus foram prometidos pela Tríplice Entente caso a Itália mudasse de lado, e isso foi feito, tá? O Império Turco-Otomano também estava aprontando por ali, naquela região da Ásia Menor, né, na fronteira entre Ásia e Europa, levando a entrada da Grécia e da Romênia também no conflito, tá? Vamos só finalizar aquele slide? Por último, a Tríplice Aliança ganha novos aliados. Bulgária, Império Turco-Otomano, né? Por isso que a Grécia e Romênia entram ali no conflito para, né, para conflitar com o Império Turco-Otomano, mas tem outros dois países, né? Um deles decisivo para dar o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que acabam entrando nesse conflito também nesse momento, tá? E aí, para a gente saber quais eram esses países, a gente vai para mais um momento de interação, tá bom? Então, vamos lá, no próximo slide?
Então, olha só, nós vimos que muitos países de diversas regiões engrossaram fileiras, tanto da Tríplice Aliança quanto da Entente. No exercício a seguir, vamos identificar outros países que entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917. Então, vocês vão ver duas imagens, tá? Cada imagem vai ter um exercício para vocês responderem. Vocês prestem muita atenção em todos os detalhes da imagem. Tem legenda abaixo da imagem, leiam a legenda que ali vai ter pistas para vocês, tá bom? Vocês vão ter 2 minutinhos. Na volta, a professora Janaína entra com a interação junto com vocês, tá? Então, vamos botar na primeira imagem, na tela. Aí, daqui 2 minutinhos, a gente volta. Bom trabalho, gente! Agradecemos a participação de todos vocês no chat. Está bastante interessante a participação dos alunos da terceira série. Bom, eles responderam aqui, a maioria acham que se trata dos Estados Unidos, algo que aconteceu nos Estados Unidos, né? O Sebastião, a Maria Júlia, a Laís e o Álvaro. O Leonardo e o Walter, eles respondem que acham que é a Alemanha. E tem uma aluna aqui no chat, agora eu perdi o nome dela, mas ela perguntou por que a Itália trocou de lado. Ela perdeu essa parte da explicação. Ok, professora Janaína, muito obrigada. Obrigada a todos os estudantes que interagiram no chat. Só para responder rapidamente a pergunta da aluna, né, que perdeu a parte, por que a Itália mudou de lado? Porque a Tríplice Entente, que era o lado inimigo da Itália, convence a Itália de que se ela mudar de lado, ela teria a obtenção de alguns territórios que seriam interessantes ali para a Itália, que estava se consolidando enquanto país. Nesse comecinho do século XX, a Itália tinha acabado de se unificar, tá bom? Então, por conta desse interesse, dessa oferta da Tríplice Entente, ela passa para o outro lado, tudo bem? Então, pessoal, aí a maioria apontou que são os Estados Unidos, né? Está muito discreta porque a imagem tem muitos elementos, mas dá para ver uma grande bandeira dos Estados Unidos, né, que fica do lado, né, ali atrás daquela bancada central onde está o presidente Woodrow Wilson. E dá para ver lá na legenda da imagem que naquele momento, aquele evento que está sendo retratado na imagem, é o momento em que os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com a Alemanha, tá? Isso, na prática, não significa que eles iam entrar em guerra contra a Alemanha, mas eles estão rompendo relações diplomáticas. Vamos dizer que eles estão de mal, os dois, tá? Os Estados Unidos está de mal da Alemanha, beleza? Agora, o próximo exercício, ele é idêntico, mas vai falar de um outro país ingressante na Primeira Guerra Mundial. Já pode seguir lá para a próxima imagem, slide 13, tá? Então, vai ficar um tempinho aí na tela para vocês. Então, quais lideranças de qual país estão reunidas aí, né? E vamos dar uma comparada na posição, né? Os Estados Unidos romperam relações diplomáticas. E esse país aí, será que ele foi mais longe? Então, vamos ver. Daqui a uns minutinhos, um tempinho, a gente volta aí, tá bom? Bom, a maioria dos alunos estão respondendo que se trata do Brasil, alguns dizem que é a Rússia, e para os alunos que estão chegando, a aula está quase terminando, e sim, essa é uma habilidade da terceira série do ensino médio. E aí, professora Luiz, qual a resposta correta? Bom, quem respondeu que se trata do Brasil, acertou, tá? Então, o Brasil também entrou na Primeira Guerra Mundial, do lado da Tríplice Entente. Só para ficar claro, gente, tanto os Estados Unidos como o Brasil, eles não resolveram do dia para a noite declarar guerra contra a Alemanha. Não, senhores, tá? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil tiveram embarcações, né, militares atacadas por alemães, né? Os alemães atacaram uma embarcação de guerra dos Estados Unidos chamada Lusitânia e depois atacaram uma embarcação de guerra brasileira chamada Paraná,
né? E esses dois eventos fizeram com que os Estados Unidos rompessem as relações diplomáticas com a Alemanha, vindo a entrar no conflito naquele mesmo ano, e já o Brasil já foi mais radical, né, gente? Venceslau Braz não perdeu tempo, já assinou um documento declarando guerra, o Brasil está em guerra contra a Alemanha, enviando tropas, né? Não em número muito grande, a participação do Brasil ficou muito marcada por uma missão médica de 82 profissionais que foram participar, né? Tem uma história aí que, né, da Batalha das Toninhas, depois vocês procuram saber, né, como é que foi esse desempenho do Brasil nessa Batalha das Toninhas aí, e é por isso que é muito falado da questão da participação do Brasil numa frente aí de médicos, né, numa ajuda assistencialista aí, tá? Então o desempenho das tropas brasileiras não foi lá aquela maravilha não, tá? Mas os Estados Unidos, diferentemente, né, entraram no conflito de uma forma muito discreta em termos de tropas, embora eles tenham sido decisivos, mas os Estados Unidos entraram como grande exportador de armamentos, tá? Inclusive, isso vai ter uma consequência para os Estados Unidos que a gente vai ver no final dessa aula aqui. Vamos prosseguir, então? Próximo slide. Em 1917, né, depois que voltam, né, depois que entram os Estados Unidos e o Brasil na guerra, né, outros países foram, né, outros rumos, né, o conflito foi tomando aí, tá? Um deles tem a ver com a questão da Revolução Russa, que é o tema da nossa próxima aula, inclusive, tá? Tem uma questão ali envolvendo a classe trabalhadora russa, né? Um movimento ligado a essa classe trabalhadora, liderados pelo Lenin, né? O Lenin chega ao poder, mas eu não vou falar como, senão vou dar spoiler da próxima aula, né? E a Rússia se retira do conflito assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, porque eles dois eram inimigos, né? A Rússia fala assim, com licença, Alemanha, estou tendo problemas internos aqui, vou me retirar da guerra, tá? Depois a gente vê o contexto melhor dessa saída da Rússia na nossa próxima aula, como eu falei, tá? Dando continuidade aí, próximo slide. Então, todo mundo que tinha que entrar já entrou, quem tinha que sair já saiu, quem tinha que mudar de lado já mudou. Então vamos para a Segunda Guerra de Movimentos, né? Os alemães vão se deslocando da Rússia para a frente ocidental, lembrando que a Rússia está lá em cima, na Europa, eles vão descendo de novo em direção à França, e de novo acontece uma batalha na região do Marne, na França, a Segunda Batalha do Marne. A primeira meio que deu empate, vamos dizer assim, mas nessa segunda, com a ajudinha, né, decisiva dos Estados Unidos, né, acaba fazendo com que as tropas da Tríplice Entente tenham êxito vencendo esta batalha. Além disso, né, a própria Alemanha estava passando por problemas internos, porque como a Alemanha começa a perder esse conflito, perder aí na Primeira Guerra Mundial, ter problemas, a população começa a ficar insatisfeita, porque a guerra acaba consumindo recursos, o país começa a mergulhar numa crise política, econômica, e começa-se a levantar um movimento pró-republicano, ou seja, eles gostariam, ali a população e esse movimento, que vai gerar na República de Weimar depois, né, a querer a proclamação da República, ou seja, esse sistema de ter um primeiro-ministro, que no caso era o Guilherme II, eles queriam derrubar. E isso foi feito, tá? A República foi proclamada na Alemanha e, diante de todos esses problemas, em novembro de 1918, a Alemanha assina sua rendição, tá? Acabada a Primeira Guerra Mundial desta forma, tá? Mas aí, quando acaba a guerra, né, todo mundo, cada um vai para sua casa, quem sobreviveu e quem morreu, paciência. Não é assim, tá? Existe um saldo trágico dessa Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os desdobramentos aí. Primeiro, é a questão política, tá? Guerra é um conflito. No conflito tem a ideia de vencedor e derrotado, tá? Aí, no caso, o Tratado de Versalhes faz com que a Tríplice Entente ganhe os louros da guerra, ao contrário do que queriam os Estados Unidos com os 14 pontos de Wilson, tá? Os 14 pontos de Wilson, tipo assim, gente, paz sem vencedores, esse conflito foi pesado demais, não dá para ter nada dessa natureza mais. Porém, né, a Tríplice Entente vai querer os louros da vitória, né?
E aí vem o Tratado de Versalhes, que estabelece que a Alemanha vai ser a grande responsável da guerra, ela é punida de várias formas, tem as suas tropas reduzidas, né? Tem ali o seu arsenal bélico confiscado, tem que pagar indenização aos vencedores. Isso faz com que a Alemanha mergulhe numa crise muito grande depois desse conflito aí, maior do que já estava, né? E o saldo humanitário, né, gente? O saldo trágico da Primeira Guerra Mundial, que está aí no próximo slide. Então, olha só, saldo de 9 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, pessoas mutiladas, pessoas que se tornaram inválidas depois do conflito por conta dos ferimentos, né? Orfandade, traumas psicológicos, então a questão dos transtornos psicológicos virou um problema de saúde pública, porque a população como um todo da Europa ficou muito traumatizada. A França, né, passou por um problema de orfandade muito grande, a grande maioria das crianças francesas ficaram órfãs nesse momento, né? Vamos continuar lá, mesmo slide. Os Estados Unidos despontam como grande potência mundial, olha aí a consequência que eu falei para vocês, né? Desse conflito, os Estados Unidos, ao, né, vender, fornecer armamentos, aí acaba enriquecendo nesse processo, né, com o objetivo de se evitar um outro conflito nessas mesmas proporções. A gente teve a Liga das Nações, que é uma espécie de pré-ONU, né, alguns países ali criam essa liga para tentar resolver problemas futuros de uma forma mais diplomática, para não desembocar em outro conflito grande como esse. Mas como a gente já sabe que existiu a Segunda Guerra Mundial, parece que não deu muito certo, né? E depois, lá, o último item daquele mesmo slide, para a gente finalizar, mudanças no mapa da Europa, tá? Vou pedir para a produção colocar, acho que é o próximo slide, que tem um mapa, né? Tá aí, ó. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela representa o chamado fim da Era dos Impérios, tá? A Europa tinha vários impérios, né? O Império Turco-Otomano, o próprio Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, e com a questão do Tratado de Versalhes, novos países foram criados e as fronteiras foram redefinidas, dando fim a esses impérios e o surgimento de novos países. Então, quem estiver conseguindo ver, quem estiver acompanhando pela TV, vai ver essas linhas em vermelho são as fronteiras dos novos países, certo? Quanto tempo temos, pessoal? Será que dá tempo de passar a atividade complementar? Pode passar a atividade complementar, professora. Maravilha! Então, vamos colocar lá no slide da atividade complementar, lá no final. Então, olha só, nós temos essa frase aí do presidente Woodrow Wilson, que a gente já aprendeu nessa aula, que era o presidente norte-americano durante, né, a Primeira Guerra Mundial, e ele disse o seguinte, então olha lá no finalzinho do slide: fizemos das mulheres parceiras nessa guerra, devemos admiti-las somente a uma parceria de sofrimento, sacrifício e labuta, e não a parceria de privilégio, de direito. Olha, ele está chamando o pessoal para reflexão aí em relação ao papel da mulher, não só na Primeira Guerra Mundial, né, mas na sociedade como um todo. Vamos lembrar que isso daí é primeira metade do século XX, 1914, 1918, né? Então, acaba que a mulher tem um papel muito limitado na sociedade, e esse papel começou a ser revisto na questão aí da Primeira Guerra Mundial, onde ela teve que ocupar alguns espaços que antes eram ocupados somente por homens, tá? Então, para vocês verem um panorama geral de qual era o papel da mulher antes e depois da Primeira Guerra Mundial, o que elas conquistaram mediante essa participação na guerra, vocês vão dar uma olhadinha aí, tá? No próximo slide. Olha só, vocês têm um QR Code, tá? Quem está vendo essa aula pelo aplicativo, é hora de dar um print na tela, tá? Quem está vendo pela TV, aponte a câmera do celular para este QR Code, certo? Que vai encaminhar vocês para um site onde vai ter essas informações que eu estava falando para vocês, né? O papel da mulher na Primeira Guerra Mundial, qual era o papel da mulher na sociedade antes, como elas participaram do conflito, o que elas conquistaram depois e o que elas deixaram de conquistar,
tá bom? E é muito interessante, desculpa interrompê-la, Paula, muito gostosa, a gente fica aqui, nossa, viajando na história. E é muito importante, né, professora Luísa, a gente poder saber que a mulher, ela também participou, que ela também teve um momento ali de participação nesse conflito, e inclusive a BNCC ela já está nos orientando a falar sobre o papel da mulher na sociedade ao longo da história, dos grupos minoritários. Acredito que nosso tempo para essa aula acabou, estava uma delícia, foi muito bom participar dessa aula, professora Luísa, e eu agradeço de ter moderado, agradeço os alunos que estiveram aqui com a gente, que participaram no chat, foi muito legal ver o quanto que vocês participam, e até a próxima aula. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, gente, até a próxima.